Vamos saber hoje qual é o outro passo fundamental para a nossa fé. Vamos dar continuidade à pequena fé. Um outro problema muito comum em nossas vidas quando não observamos. Presta bem atenção no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 5. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas para que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Bom, hoje nós vamos falar sobre qual é a advertência que Jesus está dando aos seus discípulos sobre esse fermento dos fariseus, né? Que cautela que teria que tomar? Que fermento dos fariseus seria isso? Bom, eu vou pedir você para ler comigo aí Mateus 15, versículo 1 ao 9. Então chegaram Jesus a uns escribas e fariseus de Jerusalém. Então agora vamos contar com o que ocorreu, por que os discípulos estavam discutindo. Jesus perguntou para eles, aliás, Jesus falou: adverti-vos e acautelai-vos do fermento dos fariseus. Só que eles não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Então, eles estavam pensando que era a falta do pão, que eles não providenciaram, né? E para que você possa entender o que Jesus está querendo dizer, nós temos que reler o capítulo anterior, que fala bem do que Jesus está falando desse fermento. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção, porque fariseu, basta, para você ser um fariseu, basta você estar ciente da palavra de Deus e não cumpri-la. Mas você tem que saber quais são esses detalhes que não cumpre. Vamos saber, então, aqui no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Bom, olha só. Um pequeno detalhe aqui. Quando eu, você, qualquer pessoa, seja quem for, começa a querer entender por que outras pessoas fazem isso, fazem aquilo, né? No caso aqui, esses fariseus estavam perguntando dos discípulos de Jesus, né? Por que eles não lavavam as mãos quando comia pão? E Jesus, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, olha só que interessante, aqueles fariseus, eles apontavam o erro dos discípulos por não lavarem a mão,
né? Uma coisa bem simples, que não fala de caráter, né? Mas eles não observavam que eles estavam fazendo grande caso de uma coisa pequena, que era lavar a mão, e não observavam que eles também estavam transgredindo o mandamento de Deus. Veja, se a gente tem falado sobre os mandamentos de Deus aqui no blog, né, no Instagram. Se você tem acompanhado, você tem observado quão profundo é cada mandamento, que é o início, é a disciplina de todos nós. E quando você transgride apenas um daqueles mandamentos, tudo que você está fazendo de certo está comprometido por causa de um que você não faz. Então, Jesus está falando aqui para eles, olha, você faz questão deles lavarem a mão, né? Mas eu pergunto para você que também está transgredindo, que transgride, não falo também, ele falou transgride o mandamento de Deus pela vossa tradição. Veja que não é pela palavra de Deus, não, é pela tradição. A tradição era lavar a mão antes de comer, mas isso não era questão do mandamento de Deus. Então, ele falou assim, e vocês dizem assim, qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. Aliás, deixa eu ler um pouquinho antes. Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai, tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, quer dizer, o mandamento diz isso e vocês dizem isso. Qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor. Em outras palavras, estou fazendo isso para Deus, né? Que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. Em outras palavras, olha, se você está fazendo para Deus, né? Os fariseus estavam falando. Eles diziam, Deus falava, honra pai e mãe. E eles diziam, mas olha, se você fizer isso aqui, não tem problema. Se você fizer para Deus, não tem problema que você desonra seu pai e sua mãe, né? E assim invalidaste pela vossa tradição e o mandamento de Deus. Quer dizer, quantas vezes a tradição é o seu jeito, o seu costume, que as coisas têm que ser daquele jeito, daquele ponto de vista seu. E você acaba que transgride o mandamento de Deus. E eu tô falando isso, não é só apontando um dedo para você, não. Eu tô falando para mim também. Estamos falando aqui de alma. E todos nós somos almas, né? E quando que a gente transgride essa lei? Quando a gente não observa o que a gente está sendo. A gente não observa a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus tem que ser tomada com muita cautela, com muito cuidado. Sabe, é como se você estivesse preparando algo que você vai comer. Um exemplo, você vai fazer uma comida e você tem que ter cautela e observar a faca, você tem que observar para você não se machucar, você tem que colocar os temperos, você tem que olhar o fogão para não passar da temperatura, não queimar. Quer dizer, você tem que ter todo o cuidado para preparar uma comida. Agora imagina quando você vai comer a palavra de Deus, quer dizer, você vai desfrutar dessa palavra. E essa palavra é Deus. Quando nós lemos com muita pressa ou lemos para cumprir um dever, então já não é um cuidado. E a gente passa que não observa com detalhes o que Deus quer. E esses fariseus estavam mais preocupados com os outros do que esse temor a Deus. O temor a Deus está preocupado
do que você é com Ele, né? Esse cuidado de você, como você é com Ele, diz a respeito dos mandamentos. Então, por exemplo, falar aqui do pai e da mãe. Por causa do mandamento de Deus, e por causa que Deus coloca essa responsabilidade da gente ter esse cuidado, a gente honrar pai e mãe, então a gente tem que observar o nosso proceder. A gente tem que observar os nossos detalhes e não ficar apenas reparando os defeitos das outras pessoas, não é assim? É isso que ele está falando. E aí ele fala assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Quer dizer, olha só que detalhe. Em que muitas pessoas estão com uma fé comprometida, em outras palavras, frágil, ou não desenvolve a sua fé porque elas não observam a sua vida, não observam a palavra de Deus. E olha, esse detalhe é super importante, porque quando você não observa a palavra de Deus, você tampouco vai observar a sua vida. Você não vai ter esse cuidado de observar como você está, né? E ele fala aqui, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios. Quer dizer, adoram a Deus, cantam, falam de Deus, mas o seu coração é a sua alma, é o que você nutre, está longe de mim. Quer dizer, você faz a teoria, você cumpre os seus deveres teoricamente, mas dentro de você não leva as coisas de Deus a sério, né? O seu coração está longe de mim. Quer dizer, não se importa. Quando que você está longe? Quando você não se preocupa em agradar a Ele. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Quer dizer, aí você começa a perder o foco do que Deus quer de você. O que é agradar a Deus, para você colocar atenção nas doutrinas dos homens, isto é, o que o mundo dita. O mundo dita a importância do seu visual, por exemplo. E Deus dita a importância do lado de dentro. E ele fala lá no versículo 17, falando para os próprios discípulos, ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Quer dizer, o que sai do seu coração, o que você fala, sai de dentro de você, do seu coração. E é isso que os religiosos, os fariseus, estavam falando do que estava dentro do seu coração. Quando eles olharam para o próximo, para os discípulos, e desprezaram e julgaram. E assim é. Se por acaso você tem uma posição na igreja e você faz isso, você está transgredindo o mandamento de Deus. E isso é muito sutil, porque parece que não é algo horrível, porque você não... Mas dentro de você está longe de Deus. Então, a pequena fé fala da falta de observar. E agora, voltando lá no início que a gente estava falando sobre o capítulo 16, que os discípulos estavam lá discutindo sobre o pão que esqueceram de comprar. Quer dizer, os discípulos não observaram esse ensinamento que Jesus estava dando. Jesus deu, chamou a atenção. O que a boca fala
é o que contamina o homem. No seu coração, se você tem algo que você fala contra o outro, você julga, você condena, então você está falando que o seu coração está alimentando, não é de agora, ó, de algum tempinho que você está nutrindo esse sentimento. E é isso que quero chamar a atenção. Essa pequena fé está relacionado à falta de observância, cuidado, atenção. Você vê que uma pessoa que não atenta, ela não lembra. Você vê que os discípulos estavam preocupados com o pão, esqueceram que Jesus tinha multiplicado os 5 pães e depois os 7 pães, e para muita gente, eles esqueceram desse detalhe, porque eles olhavam para as circunstâncias. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Eu quero chamar a sua atenção para você raciocinar. Eu não quero que você fique na dependência de terceiros. A fé, ela tem que depender de Deus. Como é que eu faço para eu depender de Deus? Primeira dica que eu vou dar para vocês é que eu observo como que eu faço as coisas da fé, né? As coisas da fé demanda de mim exercício, né? Eu estava pensando hoje, e quando a gente está por momentos difíceis, passando por momentos delicados, onde a gente fica chateada, né? Normalmente, nesse momento, quando a gente tem compromisso com Deus, a gente observa mais detalhadamente até mesmo a palavra de Deus. Quando você vai ler, você entende mais, de forma mais peculiar, profunda, porque você está sedenta para ouvir a voz de Deus. Você está necessitada. Então, quando eu olho, quando eu vigio e eu percebo os meus erros, as minhas debilidades, isso faz com que eu exercite a fé e dependa dele. E essa fé não é uma coisa natural, vamos dizer assim, olha, é da minha natureza. Não. Exercício de fé é que demanda sacrifício. Quando você vai fazer qualquer exercício, você tem que dedicar tempo, você tem que fazer repetições. O que você fez no dia anterior não é suficiente para o dia de hoje ou para o dia de amanhã. Você tem que dar continuidade. E assim é a fé. A primeira coisa que para você alimentar essa fé é que você tem que meditar. Então eu convido você, minha amiga, a fazer a meditação. Nós temos aqui no Instagram, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a meditação da Palavra de Deus. E a gente está lendo um pedacinho, alguns versículos, justamente para olhar esses detalhes, atentar a esses detalhes, observar com cuidado, com cautela, essa palavra que é Deus. Então, quando você for acompanhar no Instagram, ou até mesmo no blog, você acessar no blog, você vai ouvir o início. Se você quiser entrar, você entra lá em Mateus, por exemplo, e você vê o primeiro áudio, o segundo áudio, tem o número 1, 2, 3 do livro de Mateus. Primeiro você tem que acessar a aba Mateus, e depois você vai no número 1, você pode escutar cada dia uma meditação. Mas antes, isso é muito importante, você tem que dedicar, você tem que observar como você faz essa meditação. Porque se você faz qualquer hora do dia, quando rapidinho, no meio do trabalho, você tem que fazer algo que você esteja concentrado e dedique o seu tempo sem preocupação com as pessoas, com os afazeres,
Então, normalmente, quando eu faço isso, a minha meditação, eu faço no momento em que eu esteja tranquila, né? Sem que ninguém esteja me chamando, para que eu possa absorver a palavra que é Deus em mim. E eu praticá-la, e eu observar como praticar, tá bom? Tem mais detalhes sobre a meditação, como você deve fazer, lá no blog. Tem lá as informações, todos os detalhes que fizeram a grande diferença na minha vida. E se você quer o mesmo, então procure ler sobre essas informações, para que você siga essas instruções e você usufrui dessa fé inteligente, que não é fraca. Ela é as pessoas vivem fragilizada porque ela alimenta o que fragiliza ela, e não o que levanta ela. E para mim dar atenção à palavra de Deus, eu tenho que atentar, observar e entender, né? De entender como trazer existência na minha vida. E não é difícil. Você acompanhando, você vai ver, você vai se maravilhar com essa palavra que é o próprio Deus, e você vai tirar muitos proveitos na sua vida, tá bom? Até lá!